Olá, turma 81, tudo bem com vocês? Aula de língua portuguesa, nosso conteúdo é correção, exercícios no livro, seguidos de comentários. E vamos ver se dá tempo de eu introduzir sujeito indeterminado, que vocês já deram esse conteúdo, porém, inclusive eu falei sobre sujeito inexistente, né? Que esse livro ele está fazendo essa retomada de sujeitos, ok? Então vamos ver se dá para o vídeo suportar a parte do sujeito indeterminado, sujeitos indeterminados. Então, vamos começar pela correção da página 73. Bom, na página 73, o que acontece? Vamos botar aqui na página 73. Bonitinho. Nós temos aqui, inclusive eu dei isso aqui como exemplo, né? Eu tenho uma manchete aqui, eu fiz a análise sintática dela, fiz a análise morfológica e tal. O que é análise morfológica mesmo? São as classes das palavras. No caso aqui, de acordo com essa manchete, essa reportagem, pediu para destacar, no caso, um adjetivo. Então, tem maiores. Artigo, os, né? Preposição de e em. Substantivo. Substantivo nós temos. Só um minutinho aí para localizar melhor. Substantivo nós temos fontes, conflito e condomínios. Substantivos, né? Numeral 10. Então, isso aí é uma classe gramatical, certo? Diferente da análise sintática, que é da sintaxe. No caso, que nós vamos ver, eu já expliquei também para vocês, que a função sintática são palavras que desempenham dentro da oração, no caso, sujeito, núcleo do sujeito e etc. Vamos para a página, só um minuto, bonito, vem cá, oxe, my God. Bom, nós vamos falar aqui sobre os adjuntos adnominais que nós já vimos também na aula passada. Quais são, por exemplo, na morfologia, se for, no caso, substantivo, artigo, pronomes, verbos, adjetivos, conjunções, interjeições, preposições, advérbios e numerais. No caso aqui, os adjuntos adnominais, no caso, na análise sintática, já falei para vocês, são os artigos, adjetivos e todos esses dados que estão aqui. A locução adjetiva, também falei para vocês, né? Que é formada por uma preposição mais o substantivo ou advérbio, com valor de adjetivo. Dei esses exemplos e tal. No número 1, tá assim. Retome a manchete anterior e grife os adjuntos adnominais. Ora, as, no caso, adjunto adnominal, porque é um artigo. 10 vai ser também numeral. Maiores, no caso, adjetivo. De conflito, no caso, locução adjetiva. Então, se na análise, na classe das palavras, a análise, no caso, morfológica, tiverem esses dados, locuções adjetivas, numerais, na análise sintática será adjunto adnominal, ok? Temos aqui, leia o período a seguir. Então, tem um período aqui, certo? Tendo como base o período anterior, explique a importância dos adjuntos adnominais de uma oração. Bom, já falei isso. Os adjuntos adnominais, por especificarem o significado de um substantivo na oração, aumentam o grau de informação,
informacional de um enunciado, quer dizer, a gente especifica bem, ok? Tem aqui, na número 2, a parte da análise sintática, conforme eu já expliquei para vocês, certo? Aqui na página 75, nós temos assim, grife nesse fragmento os substantivos. Ora, substantivo vocês sabem o que é, né? Então vamos lá. Sustentabilidade é um substantivo, condomínio, soluções, tarefa, ativismo, síndico, representante, sociedade, visão, momento, soluções, no caso ali, lixo no caso substantivo, coleta também substantivo, política, reaproveitamento, funcionários, especialistas, projetos, individualização, instalação, política, condôminos. Bom, o que depois pede assim, grife com 2 traços os adjetivos e contorne as locuções adjetivas. Ora, os adjetivos são aqueles que caracterizam o substantivo. Então, nós temos aqui, vamos lá, no caso, os adjetivos. No caso aqui, soluções é o substantivo, sustentáveis, adjetivo. Aí temos também necessário, extremo, tudo adjetivo. Ambiental, que está dando característica ao substantivo. Pequena, deixa eu ver, social, cidadã, primeiro, no caso, possível, simples, seletiva. Agora, esse lixo ali, eu falei para vocês que era ele sozinho, a palavra sozinho é um substantivo. Agora, do lixo é uma locução adjetiva, ok? Da água, uma locução também. Olha a preposição, mas o substantivo. Ambiciosos, deixa eu ver. Ambiciosos, hidrômetros, de painéis solares é uma locução também. Olha a preposição aí. Vamos ver. Conscientização, eu coloquei também como a palavra sozinha. Conscientização é um substantivo. Agora, de conscientização é uma locução, por causa da preposição. Ok? Entendidinho? Beleza. Agora, letra C. Qual a função sintática que os adjetivos e as locuções adjetivas exercem no fragmento? Muito fácil, já falei para vocês. Exercem a função de adjuntos adnominais. Ok? Muito bem. Agora vamos para a página. Um momentinho, já ia falar em... Deixa eu botar aqui para não ficar no vácuo. Espera aí. Bonitinho. Vamos lá para a página. Deixa eu ver aqui. Sujeito indeterminado. Vamos lá ver. Cadê? Cadê sujeito indeterminado? Vou botei a página aqui. Página 91. Sujeito indeterminado. Opa, beleza. O que é um sujeito indeterminado? Bom, um sujeito indeterminado vocês sabem, é aquele que existe, mas não se pode ou não se quer identificar, tá? Você não quer identificar. Por exemplo,
atropelaram o garoto, no caso. Atropelaram o garoto. Nós não sabemos quem, ou não queremos dizer quem atropelou. Então é um sujeito indeterminado. Atropelaram. No caso eles, mas você não sabe ou então não quer dizer. Agora, há duas possibilidades de indeterminar o sujeito. Por exemplo, com o verbo na terceira pessoa do plural, veja bem, o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a sujeito expresso na oração ou no contexto, né? Vamos lá ver essa possibilidade que eu já mencionei ali. Inclusive atropelaram o garoto. Falaram mal de Rosa. Então, nós observamos nessa frase que eu acabei de falar que o sujeito existe, mas não sabemos ou não queremos determiná-lo. Isso aí foi um outro exemplo que eu dei para vocês. Também essa outra possibilidade é com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome se. Se. Sabe como é que se chama esse sezinho aí? Partícula de indeterminação do sujeito. Olha que coisa mais linda isso aí. Ou índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, precisa-se de casas. Ora, precisa-se de casas, nós não sabemos quem precisa. Então, neste caso, o sujeito ele é indeterminado, ok? Então, diante disso, e depois disso, tudo que foi falado, mas eu dei somente uma pincelada porque eu acho que não é novidade para vocês, no caso, sujeito indeterminado. E então eu gostaria que vocês fizessem, por favor, as páginas 91 a 94, ok? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Beijos!